Nos dias em que a esperança parecia ter se apagado entre os filhos de Israel, quando Jerusalém estava marcada pelas cicatrizes da destruição e o templo do Senhor jazia em ruínas, o Altíssimo levantou um profeta cuja voz ecoaria como um trovão em meio ao desânimo. Seu nome era Ageu. E sua missão não era apenas reconstruir paredes de pedra, mas reacender o fogo da fé em um povo que havia se acostumado ao silêncio e ao peso da vergonha. O cativeiro da Babilônia já havia terminado. O Senhor, fiel à sua promessa, havia movido o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que o povo retornasse à sua terra. Muitos haviam partido, cheios de entusiasmo, crendo que o tempo da restauração havia chegado. Mas os anos se passaram e os inimigos vizinhos se levantaram. As obras do templo, iniciadas com força e fervor, logo foram interrompidas. O medo, a apatia e o comodismo tomaram conta de Jerusalém. Cada um voltou-se para seus próprios interesses, construindo casas, buscando conforto, sem mais pensar na casa do Senhor. E assim, o templo permaneceu em ruínas, coberto de pó, exposto ao desprezo das nações. O lugar que deveria ser sinal da presença do Deus Altíssimo na terra era agora apenas um amontoado de pedras quebradas, testemunho de uma obra abandonada. Mas o Senhor não se calou. Foi então que a palavra do Altíssimo veio a Ageu, e como fogo que consome palha, encheu seu espírito. Com ousadia, ele se levantou diante do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué e proclamou: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas acaso é tempo de habitardes vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Considerai os vossos caminhos. As palavras de Ageu cortavam como espada. Não eram meras advertências, mas a voz do Deus vivo que confrontava o comodismo e chamava o povo ao arrependimento. Ele lhes lembrava que suas colheitas fracassavam, suas rendas se dissipavam. Seus esforços eram em vão, porque haviam abandonado a prioridade de honrar o Senhor. Trabalharam muito, mas colheram pouco. Comeram, mas não se saciaram. Vestiram-se, mas não se aqueceram. Tudo lhes escapava das mãos, porque o primeiro lugar em seus corações não estava ocupado pelo Altíssimo. E ali, em meio ao povo quebrantado, a chama reacendeu. As palavras de Ageu não foram desprezadas, pois o Espírito de Deus as confirmou no íntimo de cada um. Zorobabel, Josué e todo o remanescente responderam com temor e obediência. O coração de uma nação foi despertado, e as mãos que estavam inertes começaram a trabalhar. A casa do Senhor começou a ser erguida novamente, mas não foi fácil. Enquanto as pedras eram levantadas, os mais velhos, que haviam visto o templo de Salomão em toda a sua glória, choravam. Suas lágrimas misturavam saudade e tristeza, pois a obra presente lhes parecia insignificante diante da grandiosidade do passado. A comparação os feriu como espinhos, e a desmotivação ameaçava paralisar novamente a obra. Foi nesse momento que a voz de Ageu voltou a ecoar, trazendo não apenas confronto, mas consolo e promessa. Coragem, Zorobabel! Coragem, Josué! Coragem, todo o povo da terra! Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança, que fiz convosco quando saístes do Egito, ainda está de pé. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. E como um raio que rasga o céu escuro, a palavra do Senhor trouxe luz. Ageu declarou que ainda viria o tempo em que o Altíssimo abalaria céus e terra, mares e continentes. O desejo de todas as nações viria, e a glória desta casa, ainda em construção, seria maior do que a primeira. Não porque suas paredes seriam mais douradas, nem porque suas colunas seriam mais altas, mas porque a presença do Deus eterno encheria aquele lugar de uma forma jamais vista. O que parecia pequeno seria grandioso.
O que parecia frágil se tornaria inabalável. O Senhor prometia não apenas restaurar um templo físico, mas apontar para um futuro em que a sua glória seria revelada de maneira plena e eterna. As palavras de Ageu não apenas levantaram muros, mas ergueram corações. O povo, antes entregue ao comodismo, agora trabalhava com fervor. Cada pedra assentada era testemunho da fidelidade de Deus. Cada tijolo era um hino silencioso de esperança. E a fé, antes apagada, reacendeu como chama em meio ao vento. Mas Ageu não se limitou a encorajar. Ele também advertiu. Falou que a santidade do templo não se transmitiria automaticamente ao povo, mas que o pecado, como contaminação, poderia corromper até mesmo o sagrado. Era necessário não apenas erguer paredes externas, mas também purificar o coração, pois a verdadeira restauração não estava apenas nas mãos que construíam, mas nas almas que se voltavam para o Altíssimo. E assim, a mensagem de Ageu ecoou além de seus dias. Seu chamado foi um lembrete eterno de que Deus não divide seu trono com os ídolos do conforto, do comodismo e das prioridades humanas. Sua voz ainda nos confronta. Considerai os vossos caminhos. Hoje, quando olhamos para nossas próprias vidas, percebemos quantas vezes erguemos casas para nós mesmos e deixamos a casa do Senhor em ruínas. Quantas vezes investimos tempo e energia em projetos pessoais, mas negligenciamos o altar, a comunhão, a busca pela presença de Deus. Então, como nos dias de Ageu, nossos esforços se tornam vãos, nossas colheitas escassas, nossas mãos vazias. Mas a mensagem não é apenas de confronto, é também de esperança. O mesmo Deus que chamou Israel a se levantar é o Deus que nos chama hoje. Ele nos convida a reconstruir o altar, a restaurar a intimidade com Ele, a colocar novamente sua presença no centro de tudo. E nos lembra que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, pois em Cristo, o desejado das nações, a plenitude da glória se manifestou. Ageu foi mais do que um profeta da reconstrução. Foi a voz que despertou um povo adormecido, o sopro que reacendeu a chama da fé, o arauto de uma promessa eterna. E sua história nos mostra que, mesmo quando tudo parece pequeno, insignificante e frágil, o Deus dos céus pode transformar o pouco em muito, o fraco em forte e o que está em ruínas em templo vivo de sua presença. Assim como em Jerusalém, os muros e o templo foram erguidos novamente, também em nossas vidas, o Altíssimo pode restaurar o que parecia perdido para sempre. Basta ouvir sua voz, obedecer ao seu chamado e confiar que sua fidelidade nunca falha. E a voz de Ageu ainda ecoa. Coragem, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais irmãos sejam abençoados por Deus.